ficamos maiores. Eu tenho 2 borrões aqui, bem maiores. Começamos aqui. Olá, olá a todos, tudo bem? Aqui estamos em mais um programa do Estação Sabiá. Eu sou Regina Zappa e hoje eu tenho a enorme honra de estar aqui com o Edu Lobo, que é um dos mais importantes compositores da música brasileira de todos os tempos, cantor de belíssima voz, autor de Beatriz, Canto Triste, Casa Forte, Para Dizer Adeus, Ponteio, Marta Saré, todo o Circo Místico. Nossa, é uma coisa tão grande e tão boa que não tem nem palavras para apresentar o Edu, mas acho que nem precisa apresentar muito o Edu, né? Tudo bem, Edu? Bom, depois dessa introdução, eu não sei o que eu vou dizer. Eu acho que quem está sem palavras sou eu. Tá nada. Vamos começar falando do que a gente está vivendo, né? Eu sei que você gosta, Edu, de ficar em casa com seus filmes, seus livros, sua música, mas agora tem que ficar em casa mesmo, né? Longe do público, sem fazer shows. Como é que você está enfrentando esse confinamento? Bom, Regina, é o seguinte, o fato de você não poder sair incomoda profundamente até um cara que adora ficar em casa como eu. Eu adoro a minha casa. Enfim, agora, eu adoro que as pessoas venham para ela e que eu... A única coisa que eu gosto de fazer na vida, já há muitos anos para cá, nos últimos 4 anos, eu fui 3 vezes ao cinema. Eu não combino mais com a sala de cinema. Porque tem gente falando no celular, tem 2 velhinhas comentando o que está acontecendo no filme, e uma diz para a outra, esse cara é um canalha. Ela fala, não, não é bem assim. E você está vendo o filme, e as velhinhas estão ali, entendeu? Aí eu fico com vontade de levantar e dar um soco numa velhinha, e eu não vou poder fazer isso, porque eu vou preso. Porque covardemente atacou uma velhinha no cinema, mas é que a vontade que dá é essa. Então, eu fico aqui, o cinema fica lá. Outra coisa, com o passar do tempo agora, com o hábito que eu tenho com as séries todas, que você tem vários streamers, né? Tipo Netflix, são milhares. Eu tenho gostado muito mais das séries, de maneira geral, quando a série é boa, evidentemente. Quando a série é ruim, você fica... né? Você já para logo. Mas a série boa é bom porque demora muito tempo, é uma história que você, às vezes, passa 4, 5 dias vendo, algumas horas por dia. Enfim, tem séries maravilhosas e tal. E eu tenho descoberto isso, que quando é um filme, eu acho rápido demais, entendeu? Eu queria mais história, não sei o quê, sei lá. Evidentemente que os grandes filmes vão continuar sendo os grandes filmes, não estou falando nada contra o cinema, muito pelo contrário. Mas eu estou falando de um hábito que você vai mudando com o tempo. Sei lá, as séries são produzidas... É engraçado porque tem uma história recente do Scorsese em que ele falava muito mal dos seriados, que não tinha nada a ver com cinema, não sei o que. Agora, por incrível que pareça, o último filme dele, The Irishman, que eu pessoalmente não achei maravilhoso, eu sou fã total dele. Se eu disser 3 filmes dele, Taxi Driver, Raging Bull e Cassino, não é brincadeira, são 3 filmes espetaculares. No Cassino, se você lembrar, Sharon Stone faz um papel que ela nunca fez na vida. Ela nunca foi dirigida dessa maneira. Aí, bom, o De Niro está nos 3 filmes, evidentemente. Na época que ele estava a fim de engordar 60 quilos para fazer lá o Jake LaMotta e depois tinha que perder não sei quantas... Aquelas histórias que ele fazia. Depois ele fez uma entrevista, que eu me lembro que eu vi na internet, a partir dos anos 90, que ele falou, agora minha história é filmar qualquer coisa, sei lá, fez uma comédia atrás da outra, que não é bem a praia dele, mas, enfim, ele resolveu e ninguém tem nada com isso, tá certo? Mas então, quer dizer, para você, esse teu hábito de ver os filmes, as séries, tudo bem. O problema é que você não pode receber os amigos, não pode, né, ficar com as pessoas e também parou de fazer show por conta de tudo isso, né? Isso aí, claro que é muito ruim. Agora, eu saio. Ontem fui jantar na casa da minha filha, que mora, sei lá, a 100 metros de mim, que ela mora naqueles prédios, num daqueles prédios enormes que tem aqui, que acabaram com a minha vista uma época, eu fiz uma mega obra, a vista voltou.
Mas, enfim, eu fui lá, jantei com ela, e a gente não fica de máscara dentro de Totalmente. casa. A gente fica conversando, tomando vinho e conversando e matando as saudades. Tem 2 netos dela, né? Ela tem um casalzinho. E eu tenho mais 3 netos, que são do Bena, que a mais velha é a Beatriz, que fez fevereiro desse ano. Daqui a pouco, fevereiro já está aí, né? O próximo fevereiro. Estou falando do antigo, ela fez 18 anos. Impressionante. Eu tenho dificuldade quando eu digo isso, porque eu estou achando que eu estou me enganando. Mas eu não estou. O próximo fevereiro ela vai fazer 19 anos. Ela não é mais uma menina, ela é uma mulherzinha, uma senhorita. Mas é isso, Edu. Vamos começar a contar um pouco da sua história para todo mundo que está aqui, que veio te assistir. Você é um compositor, posso dizer isso, consagrado, né, e cantor, desde os anos 60, naquela época dos festivais, né? Você, depois de Ponteio e aqueles festivais, tal, você surgiu como um verdadeiro popstar. Né? Você estava, digamos assim, como se dizia na época, na crista da onda, você estava muito famoso e você não estava curtindo isso, né? E no auge da tua fama, você resolveu parar com tudo porque você queria estudar mais música, estudar orquestração, e aí você foi para Los Angeles. Isso. Né? E aí era um Brasil que a gente não gostava naquele tempo, e aí eu queria que você falasse que Brasil era aquele, como é que foi essa viagem e como é que você está vendo esse Brasil agora em comparação com aquele, né? Tá, vamos lá. Então, 64 foi uma barra, porque as expectativas eram outras, é que alguma coisa fosse mudar radicalmente, e realmente mudou radicalmente, só que ao contrário, né? A gente achava que ia ser uma modificação para a esquerda, e foi uma modificação para a direita. Agora, de 64 a 68, era tudo muito leve, entendeu? Quero dizer que as perseguições não existiam ainda. Em 68, com AI-5, aí, sem trocadilho, é que a barra pesou. Pesou mesmo, quer dizer, era censura de tudo. Eu tenho uma história comigo que parece uma piada e é verdadeira. Eu vou contar porque eu acho que vale a pena. Um show, sei lá onde que eu fui fazer, e várias pessoas faziam, cada um cantava 6 ou 7 músicas, não lembro exatamente. Eu sei que você tinha que mandar uma lista que tinha que ser aprovada pela censura ou não. Tinha um cara com um lápis vermelho ali, né, que ele tinha o prazer de riscar e dizer, essa não pode. Bom, na minha lista tinham 2 músicas, Casa Forte e Zanzibar, que jamais tiveram letra, jamais vão ter letra alguma, e estavam as 2 riscadas. Provavelmente porque ele achou Casa Forte sei lá, um código comunista, alguma coisa assim, e Zanzibar, não sei, um problema com a África, eu não sei. Eu botava o nome das músicas. O seguinte, nessa época, Regina, eu tinha um caderno, eu fazia coleção de títulos, por exemplo. Eu ia tomando notas. Casa Forte é um bairro que tem em Recife, que eu ia muito e tal. Candeias, eu fiz uma música chamada Candeias, que é uma praia linda que tem, que eu costumava ir há muitos anos atrás, nunca mais fui. Bom, enfim, isso é minha relação com a cidade. E Zanzibar, porque o tema é que chamava esse nome, entendeu? O tema que eu perguntava para a música me respondia, como é que você quer se chamar? Ela dizia Zanzibar, então pronto, Zanzibar. Agora, essas 2 foram cortadas, tinham lá um lápis vermelho e tal. Sabe o que eu fiz? Eu cantei todas as 2. Sabe o que aconteceu comigo? Nada. Você cantou como? Você foi no Lalará, assim? A música foi gravada assim, a vida inteira. Como tem aquela música do Donato, que eu adoro, que é a Rã. Bom, Caetano fez uma letra maravilhosa para essa música. Só que quando o Donato canta sem a letra, funciona mais, porque ela foi concebida daquela maneira. Entendeu? Aconteceu comigo há pouco tempo atrás. Eu tinha feito uma música nova chamada Corrupião. Corrupião, exatamente. E eu tinha gravado ela Larará também. Na gravação é só sons da voz sem palavras.
Depois o Paulinho Pinheiro, eu liguei para ele e falei, Paulinho, acho que essa música precisa de uma letra e tal. Ele fez uma letra perfeita, Regina, não podia ser melhor. A letra é perfeita, mas quando eu canto sem letra, eu acho que a música cresce. Eu já descobri isso. Não tem nada a ver com o Paulinho, tem a ver a música, que ela decide que ela não precisa dizer nada. Ela diz, as notas é que dizem. Está tudo dito ali, entendeu? Bom, enfim, não sei se... E aí, Zanzibar e Casa Forte não tinha letra, eram instrumentais e eles censuraram. Isso. Censura para música instrumental, se você for lembrar, só na época, lá na Rússia Antiga, que as melodias eram censuradas, porque diziam que eram muito conservadoras ou americanas ou metidas à moderna, sei lá, eles censuravam. Sinfonias eram censuradas, quer dizer, sinfonia não tem letra nenhuma, ninguém canta nada, é tudo tocado, certo? Bom, isso aqui estava na música popular brasileira, que eles têm esse péssimo nome, eu não sei de quem foi a ideia, mas toda vez que eu tenho oportunidade, eu digo que eu detesto esse MPB, porque parece um partido político, entendeu? MPB. O que é MPB? MPB não é nada, entendeu? É isso. Aí, bossa nova, bom, enfim, sei lá, eu não tenho nada com isso, eu faço música, eu não sou crítico de música. Mas... Aí você foi para Los Angeles, Fui para Los Angeles. Ficou um ano lá nesse tempo da ditadura, depois do AI-5. 2 anos, exato, isso. Eu fiquei estudando orquestração com o Albert Harris, um cara maravilhoso, me ensinou tudo que ele podia. Eu voltei a escrever música, porque eu estudei 8 ou 9 anos de acordeon, não lembro exatamente. Comecei aos 8. Eu detestava esse negócio da escrita, da leitura musical e de escrever também. Enfim, e como eu tinha um ouvido já legal, eu pedia sempre para a professora tocar um pouco. Normalmente eram músicas que eu já tinha ouvido, e aí eu ia com o ouvido e o dedo ia descobrindo o que tinha que descobrir, entendeu? Mas não foi meu instrumento do coração, de jeito nenhum. Eu tinha dificuldade para estudar, era chato para burro, no verão, então era insuportável. Na minha casa não tinha ar-condicionado, porque minha mãe achava que ar-condicionado todo mundo ia ficar gripado, e daí eu tinha que morrer de calor, entendeu? É isso que acontecia. E aquele instrumento pesado, eu suando para caramba, aquele troço, não era... Agora, eu adoro o instrumento, já usei milhões de vezes por gente que sabe tocar muito bem, como o Chiquinho do acordeon, que não está mais com a gente, mas Cristóvão Baixo também estudou acordeon e toca em umas gravações, o Gilson Peranzeta também já tocou várias vezes acordeon nos arranjos lá comigo, enfim. É um instrumento que eu adoro ouvir, só não gosto de... Bom, não é nem questão de gostar. É porque no momento, se me der um acordeon, não vai sair nada. Então, aí você estudou 8 anos, aí depois você passou para o violão. Mas antes da gente falar isso, eu queria que você falou em Recife, né? Queria que você contasse um pouco dessa tua relação com Pernambuco, com Recife, e as influências musicais também, dessas viagens que você vai fazer. Conta essa história aí um pouquinho. Olha, eu fui para Recife, pelo que eu sei agora, porque naquela época não se contava muita coisa para ninguém, né? Eu fui descobrir que eu tinha pai, eu já tinha, sei lá, 8 ou 9 anos de idade. Antes eu não sabia, ninguém contava, ninguém conversava. Porque você sabe que hoje em dia, uma coisa dessas nos Estados Unidos, você pega um advogado e você processa seus pais, né? Você sabe disso. Você pode fazer isso hoje em dia. Eu não tô lamentando o fato de eu não ter processado nenhuma pessoa, porque, enfim, tinha muito afeto envolvido nisso, então não é bem por aí. Mas, por outro lado, pensando, quer dizer... Seus pais tinham se separado? Muito cedo, eu não tinha nem 1 ano quando eles se separaram. E eu fui descobrir que meu pai existia. Eu me lembro no colégio ainda, já no primário, que as pessoas perguntam, né? Quem é teu pai? Eu dizia que ele tinha morrido na guerra. Tinha uma história enorme que eu contava, pulou num ninho de granada. Enfim. As pessoas ficaram encantadas, né? Pô, esse cara tem um pai que pulou num ninho e tal. Pulou na minha cabeça, né? Eu não sabia quem era, nunca tinha visto nada.
Mas a gente não vai ficar nesse negócio de pai e mãe, não, agora, né? Não, mas você tem que fala do seu pai para você falar dessa relação com Pernambuco, né? Mas a relação com Pernambuco foi toda através da minha mãe. Da mãe. Desde que ela se separou e eu não tinha 1 ano de idade, isso eu fui sabendo depois, por isso que eu vim, né, tocar nesse assunto, mas enfim, com 1 ano eu já, acho que eu fiz 1 ano já em Recife. E depois de mais velho, todos os anos, eu passava as férias chamadas grandes, que é dezembro, janeiro, fevereiro, quer dizer, todos os carnavais da minha vida eu passei na infância, adolescência e juventude em Recife. O carnaval de Recife era o máximo para mim na época. E tinha um negócio chamado curso, que hoje em dia não tem mais, evidentemente. Você saía, alugava um caminhão e todo mundo ia rodando a cidade, era espetacular, e teve que ser acabado, porque começaram a botar, em vez de jogar lança-perfume, o cara botava um ácido dentro de um, sei lá, jogava no olho e alguém ficava cego, por exemplo. Essas coisas que vão acontecendo, né? É incrível, mas as cidades vão piorando, o mundo vai piorando, sei lá para onde a gente está indo. Aí você quer falar, falando em coisa ruim, você quer falar do que está acontecendo agora? Vamos falar daqui a pouco. Vamos falar da sua música primeiro, falar da influência musical que você teve de Pernambuco, do frevo, aí tem o Cordão da Saideira, e depois tem uma história importante que, se eu não me engano, aconteceu com você em Recife, que foi quando você ouviu o João Gilberto, né? Eu vi o João Gilberto em Recife, eu lembro exatamente como eu estava vestido, eu estava passando pela sala e o Chega de Saudade já estava no meio. E eu fiquei parado, ouvindo, pelo rádio. Imagina, João Gilberto na televisão. Naquela época, a televisão é o seguinte, cada cidade tinha uma TV diferente. Não era novela que passa no Brasil inteiro, aí você vê todo mundo vestido da mesma maneira. Cada lugar tinha uma vestimenta do lugar, entendeu? Era assim que era. Bom, hoje não é mais. Mas enfim, o que eu estava falando? Bom, aí eu você passou pela sala e ouviu o João Gilberto. Eu devia ter uns 14, 15 anos, o início da Bossa Nova, que foi 61, não é isso? Mais ou menos isso, é. 60, acho que 59 já tinha alguma... Bom, enfim. Final dos 50, começo dos 60. Se foi 59, eu nasci em 43, eu tinha 16 anos, por aí. E eu fiquei paralisado, porque quando eu penso nisso, com calma, eu realizo o seguinte, eu estava ouvindo uma voz que não existia na época, e ninguém cantava dessa maneira, né? Extremamente afinado, mas uma voz pequena, sem gritos, sem vozeirão, uma vozinha, no melhor sentido da palavra, que eu quero dizer. Um violão completamente diferente dos violões que eu conhecia, completamente diferente, aquele violão que depois virou violão da Bossa Nova. Não, na verdade, era o violão que o João Gilberto inventou. Bom, o arranjo era do Tom Jobim, e tinha o piano do Tom Jobim fazendo aqueles contracantos lindos que ele sempre fez e tal. E a música era espetacularmente bem construída e tinha uma letra que era diferente de todas as letras que eu tinha ouvido. Era muita coisa para um garoto processar. Por isso que eu fiquei parado ali, porque eu não estava dando tempo, entendeu? Aí, sei lá, eu fui correr atrás para descobrir o disco, claro que eu descobri, enfim, e aí fiquei alucinado pela Bossa Nova. Bom, eu posso dar um pulo aí para dizer como é que eu entrei em contato com o pessoal? Claro. Eu estava numa festa que me ligaram porque o Vinícius ia aparecer na festa. E perguntaram, você quer vir? Eu falei, eu não quero ir, eu já estou indo. Você já tinha trocado o acordeon pelo violão, né? Já estava tocando violão, direto. O primeiro pedido que eu fiz de violão para minha mãe, a resposta foi a seguinte, você já tem um acordeon, agora você já quer tocar para um violão, você não fica quieto, quer dizer, aquelas coisas, né? E aí eu pedia violões emprestados, eu tive muita ajuda do Theo de Barros, que foi o primeiro cara que eu vi tocando violão para valer, perto de mim, assim, ia na minha casa, era meu amigo, e ele tocava um violãozaço na época, eu fiquei querendo tocar um pouquinho daquele violão, sei lá. Depois eu tive contato com o Dori, logo pouco tempo depois, que tocava já muito bem também,
E aí eu fui aprendendo assim, aprendendo de um, de outro, mas não sabia cifra, nem nada. Isso eu fui resolver um tempo depois da minha vida. Mas para onde é que a Aí gente vai agora? você foi convidado para a casa do Vinícius, né? Não, para uma casa da Olivia Jaime, que tinha uma casa em Petrópolis, aí tinha um sótãozinho, a gente foi lá para cima. E eu fiquei tocando todas as músicas que eu sabia, várias eram do Vinícius. E quando teve uma hora, sei lá, a troco de quê, eu costumo achar uma coisa que eu vou repetir, mas tenho certeza do que eu vou dizer agora. Que é o seguinte, sorte existe, com certeza, mas você tem que estar pronto para ela. Porque ele me fez uma pergunta que podia ter sido catastrófica, por exemplo. Ele falou, você teria um sambinha novo aí? Eu podia não ter samba novo nenhum, por exemplo, tá? Só que eu tinha... Você tinha quantos anos? 19 anos, 19, 19. Eu estava na faculdade de Direito, provavelmente começando... Era um verão, então não sei se eu estava terminando o primeiro ano para entrar no segundo, mas isso não importa para nada. Mas o fato é que eu tinha um samba e ele me fez uma pergunta assim com a humildade que eu fiquei espantado. Ele falou, você se incomodaria que eu fizesse a letrinha aqui, agora? Eu falei, pô, eu não sei o que eu falei, mas provavelmente não falei nada, entendeu? Ele pegou uma caneta, um papel e começou a fazer a letra e tal. A letra ficou quase toda pronta, depois ele mexeu um pouquinho, e eu peguei essa letra... Você foi tocando para ele? Eu peguei essa letra, dobrei inteira e botei dentro da minha meia. E botei o pé no sapato, entendeu? Imaginando o seguinte, se eu for assaltado, eles não vão roubar a letra, vão roubar meu dinheiro, meu relógio, não tinha celular na época, mas enfim, a letra está protegida, porque ninguém vai pedir para eu tirar o sapato. Quer dizer, até pode pedir, mas eu estou de meia, então a letra está ali, né? Enfim, eu estou falando essas coisas todas, essas histórias inteiras, para dizer que foi aí que eu comecei a ter contato com os músicos da Bossa Nova, por causa do Vinícius. Quer dizer, através do Vinícius eu conheci o Tom, não foi através do meu pai. Todo mundo pensa que meu pai... Não, meu pai não teve nada a ver com isso. Quem me botou nessa história foi o Vinícius, que já era parceiro do Tom, já era parceiro do Carlinhos Lira, já era parceiro do Baden. Eu passei a ter convívio com essas pessoas, que foram importantíssimas para a minha vida. Agora eu te conto... Essa música, Oi? Que você botou, qual era essa música que você botou no sapato? Só Me Fez Bem, a primeira música que eu fiz com o Vinícius. Eu gravei ela pela primeira vez agora num disco que eu fiz. Eu não gravei no meu primeiro disco, provavelmente porque eu, sei lá, vai ver que eu achei que ela não tinha a qualidade que deveria ter. Sei lá, eu sou virginiano, Regina, é insuportável ser virginiano. E insuportável ser amigo de um virginiano também, porque virginiano não é mole, não. Não é mole com as outras pessoas e pior ainda com ele próprio. Entendeu? Porque as cobranças são infernais. Enfim, eu fui gravar essa música, quer dizer, claro que eu mexi na harmonia, fiz uma introdução nova e gravei num disco que é dos discos que eu mais gosto que eu gravei na minha vida, que se chama Meia-Noite. Só tem músicas bem lentas. Era um sonho que eu tinha, fazer um disco sem precisar ter a chamada música de trabalho, sabe? Aquela coisa que a gravadora fala, precisa de uma música de trabalho. Isso, não tinha música de trabalho, era um disco sem música de trabalho. Eu adorei ter feito, entendeu? E é dos discos que eu mais gosto até hoje. Só tem balada, música lenta, choro bandido, valsa brasileira, enfim, essas coisas que eu gosto tanto de fazer. E eu tenho uma especial preferência, eu já falei isso algumas vezes, nem sempre as pessoas entendem, eu tenho preferência com as músicas lentas, porque eu acho uma coisa, eu tenho certeza, essa é a minha opinião, claro que cada um tem direito a discordar ou concordar com isso. Eu acho que uma balada, uma música mais lenta, mais elaborada, dura no tempo, muito mais do que a que abre a novela. Agora eu vou te dar um exemplo para contradizer isso que eu estou dizendo mesmo. Aquela música que toca na novela durante 6 meses, tem uma hora que você não aguenta mais a música, ninguém quer mais ouvir. Agora eu vou te dar um exemplo contrário. Luísa, do Tom, que eu gravei no disco que nós fizemos juntos, e eu tive a sorte de ser a primeira pessoa que gravou essa música,
por acaso, ele tinha acabado de fazer, e esse disco surgiu depois de um jeito que eu posso te explicar ou não, porque vai demorar um pouquinho, mas, enfim, o Luiza abria uma novela, não lembro mais que novela era, mas tocava toda noite. Aí um dia que eu estava saindo na época era Poligram, hoje em dia, cada hora era Philips, Poligram, Universal, sei lá. Vai mudando de nome, né? Aí eu vi o porteiro que abriu a porta para mim, eu saindo de carro, ele estava assoviando ou cantarolando Luiza. Eu falei, que coisa extraordinária, ele jamais estaria cantarolando essa música se ela não estivesse abrindo uma novela. Entendeu? Então, que bom que ela está abrindo a novela. E que bom que ela não morreu na novela. É linda essa música, maravilhosa. Não, mas ela não só é linda, como ela vai ser linda o resto da existência. Entendeu? É isso que eu acho. Enfim, enquanto as pessoas tiverem ouvido, ela vai continuar sendo linda. É isso. Ô, Edu, mas as suas músicas são sempre elaboradas. Você sabe que eu sou super sua fã e das suas músicas e adoro, e você também, o seu violão também é maravilhoso. E você começou ouvindo, talvez quando você era jovem, não sei, você fala muito dos os grandes compositores americanos também, como o Gershwin, o Cole Porter, que também te influenciaram muito, né? E o Irving Berlin, enfim, aqueles todos. Um compositor maravilhoso, que por acaso eu descobri há pouco tempo atrás que ele tentou ir para a música clássica como o Gershwin foi, né? Gershwin chegou a fazer o Porgy and Bess, o concerto em Fá para piano e mais o balé espetacular. Agora, bom, a memória está ruim. O meu HD funciona, às vezes para, às vezes funciona de novo. Daqui a pouco eu vou lembrar. Enfim, instrumental dele, super sucesso. Gene Kelly fazia... Bom, esqueci agora. Daqui a pouco eu lembro. Enfim, esses compositores todos, e um que eu não lembrei o nome, lembrei agora, que é o Vernon Duke. Esse, só para te dizer, foi o cara que fez April in Paris e fez Autumn in New York. São duas baladas incríveis. E agora eu descobri um disco do André Previn tocando somente as músicas do Vernon Duke. É um compositor que eu adoro também, enfim, tem milhares de compositores e milhares de canções que eram feitas naquela época, não estão sendo feitas agora. Mas como é que você conheceu eles? Disco. Não, minha mãe tinha um bom gosto musical, felizmente, e essa história de álbum, quando se fala em álbum, é porque antigamente era um álbum. Ela comprava o álbum novo do Frank Sinatra. Aí vinha um álbum, você passava páginas de 78, tinham 6 discos ali, 12 faixas. Aí você tinha o lado A, lado B, lado A, lado B, 6 discos, 12 faixas. E eu via aquilo direto. Frank Sinatra era, Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, esses caras todos, ele gravou a vida inteira. Fora 2 ou 3 bobagens, sei lá, tipo My Way ou Strangers in the Night, que eu já vi na autobiografia dele que eu li, que ele detestava a música. Mas ele acabou gravando, sei lá eu por quê. Enfim, Strangers in the Night é uma música muito ruim. Eu não sei quem fez. Eu sei que é uma versão, acho que foi feita uma versão, não, My Way é que é uma versão de uma música europeia e quem fez a versão foi o Paul Anka. Aí virou uma canção do Sinatra, My Way, tudo bem. Mas Strangers in the Night parece um tango mal feito, entendeu? Strangers in the Night. Bom, enfim, eu acho chatérrimo, mas isso aí não tem nada a ver com o Sinatra, porque o Sinatra é o maior cantor de todos os tempos, de todas as épocas, não há como negar isso. Tem milhares de cantores que eu adoro o Tony Bennett, que está vivo, com 92 anos, cantando como se tivesse 12. Não, 12 é exagero, mas 22. 12 ele não tinha essa voz. Com 22 ele já tinha. 12 ele era um garoto. Mas, enfim, sei lá, Ray Charles é uma loucura. E quer ver um cantor que todo mundo vai estranhar eu dizer o nome dele? Aliás, tem 2. São 2 instrumentistas que cantam maravilhosamente bem. Um é o Louis Armstrong, cantando é um máximo. Maravilhoso. O outro é o Chet Baker. Porra, adoro. O Chet Baker tem um jeito meio João Gilberto também, né? Não sei.
Eles não combinaram nada, mas Não. a época era parecida, enfim, entendeu? E ele tinha uma voz bem aguda, assim, quase feminina. Tem Adoro. maravilhoso cantando. Aí tentaram fazer, né? Com um ator que eu gosto imensamente, que eu acho que ele fez super bem, mas é muito difícil essa coisa de filme biográfico, porque as coisas são meio jogadas fora, coisas importantes que não são contadas direito, entendeu? O cara dá uma maneirada ali, enfim. A história dele todo mundo sabe qual foi, história com droga, barra muito pesada, aí fizeram aí uma cinebiografia, sei lá, que tem coisas que funcionam, outras não funcionam nada, e depois tem eu tenho um vídeo dele até hoje, dele Chet Baker, que ele está com 20 anos, ele é mais bonito, ele é tão bonito quanto James Dean, por exemplo, entendeu? Tanto é que ele foi chamado para fazer cinema, mas ele não acordava cedo, chegava, sei lá, não deu certo, deu ruim. Como diz a garotada, deu ruim. E aí, se você olhar uma foto dele com 60 anos, você pensa que ele tem uns 96, por aí. E eu acho que ele morreu com 60 e pouco, eu não sei exatamente, mas um pouquinho mais de 60, com certeza. Ele não foi muito mais do que isso. E a cara dele ficou uma coisa... Bom, a gente está saindo dos assuntos, né? Eu já estou na cara... Não, tudo bem. Eu queria que você falasse um pouco da tua convivência com o Tom Jobim, porque então, o Tom, é isso que eu queria falar. O Tom gostava muito de você e dizia que você era descendente de Villa-Lobos e Tom Jobim, musicalmente falando, né? Então, e você tem histórias com o Tom também, muito, muito interessantes. Fala um pouquinho do Tom. Com certeza, mas antes eu queria dizer o seguinte, quando eu comecei a conhecer essas pessoas, eu queria fazer a música que eu estava ouvindo, que era a música que eles faziam. Eu fiz umas tentativas desastrosas, acabei gravando um compacto duplo, sei lá, na Copacabana, meu pai me levou, enfim. Mas eu já consegui quebrar uma boa quantidade desses discos quando eu acho, mas tem gente que guarda, entendeu? Tem gente que guarda e acha que guarda. Hã? Tem que guardar. Para quê? Para sofrer? Para a posteridade. Pois é. Mas, enfim, deixa eu dizer. Então, eu comecei a fazer essas tentativas que não eram bem realizadas, eu estava muito triste com isso, e, naturalmente, como você... Eu acho que quando você é muito jovem, você tem um tipo de coragem que, na minha idade agora, você não tem mais. Quer dizer, você arrisca tudo, você não tem muito para perder, você não tem medo de morrer, em primeiro lugar, porque você acha que você não vai morrer. Então, você tem que pular de asa, você pula, pegar a onda de sei lá quantos... Você pega. Porque é assim, agora, quando você chega ao 7-7, como eu estou agora, você já pensa 40 vezes antes de fazer qualquer coisa dessas. Mas eu queria dizer o seguinte, eu estava reparando que eu não conseguia fazer um tipo de música que eu estava habituado a ouvir, estou falando especialmente desses três compositores, os três parceiros do Vinícius. Tom Jobim, claro, Carlinhos Lira, com certeza, Baden Powell, claro. Baden, por exemplo, teve uma influência muito grande no meu jeito de tocar violão. Em vez de eu tocar do jeito do João Gilberto, que todo mundo tocava, tentava tocar, porque ninguém conseguiu, é impossível tocar igual o João Gilberto. Entendeu? Mas o violão do Baden me chamou mais a atenção, porque era uma coisa mais percussiva, sei lá, mais... Enfim, era um violão espetacular. E aí eu fui mais nessa linha dele. Agora, de repente, eu sei lá por quê, eu comecei a me lembrar de toda uma música que eu tinha ouvido durante anos da minha vida, que era a música pernambucana, de Recife. O frevo pernambucano, por exemplo, eu sei que os baianos que ouvirem isso vão ficar com raiva de mim. Não me importo. É o seguinte, o frevo é feito em Pernambuco, foi inventado em Pernambuco, é tocado em Pernambuco. Quando os baianos fazem frevo, eles fazem marcha-rancho, no máximo. Pode ser mais rápida, menos rápida e tal, mas é marcha-rancho. Não tem a estrutura do frevo é de Pernambuco. Um músico de frevo tocando, há poucos anos atrás, eu fui fazer uma apresentação lá com o Spock, que é um gênio, ele é dono da orquestra e principal arranjador, e tem músicos espetaculares. Eu fui cantar o Frevo Diabo com eles, no ensaio,
eu fiquei emocionado. Olha que o Frevo Diabo não é para emocionar nada, porque é uma música rápida, engraçada, com a letra toda, enfim. Mas eu fiquei emocionado de ver como os caras tocavam aquelas intervenções instrumentais. Eram todas de um jeito que é feito você imaginar Big Band na Alemanha. Eu já passei por isso. Eles tocam muito bem. Tecnicamente está tudo certo. Mas tem um swing que ou você nasce com ele ou você não vai ter. Entendeu? É inexplicável. Então, várias partituras de orquestras americanas, assim, sei lá, Duke Ellington, Quincy Jones, sei lá, tem uma anotação que o cara escreve assim, swing, e risca embaixo. Os caras já sabem o que quer dizer, que a nota vai ser mais curta, que é para o swing acontecer, entendeu? Então, a música brasileira, nordestina especialmente, que foi a que mais... Ela foi me pegando, porque eu já tinha ela dentro de mim, só que eu não sabia. Mas ela já estava no meu coração e na minha cabeça há muito tempo, né? Com essas idas todas, até os meus 18, 19 anos, eu passei essas férias todas, até 18 no máximo. Depois eu já queria passar as férias aqui mesmo, porque eu já estava minha história já era por aqui mesmo. Mas, enfim, e aí eu comecei a relembrar, por exemplo, tinha um pregão na casa onde eu ficava, desses meus tios. Era engraçado porque a minha tia, Judite, era irmã da minha mãe, e meu tio Mário era irmão do meu avô paterno. Quer dizer, as duas famílias eram as mesmas, entendeu? O meu tio, como se diz, tio torto, porque não é tio de verdade, só que ele era porque ele era irmão do meu avô. Então, ele era meu tio-avô, tá certo? E a minha tia, que era tia total, era irmã da minha mãe, tia total. E os meus primos tinham um Góes Cavalcante e Lobo no nome, como eu, só porque eu cortei o Cavalcante, fiquei Góes Lobo. E daí cortei o Góes e cortei o Eduardo e ficou Edu Lobo, só isso. Mas, então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu comecei a perceber que, quando eu relembrava esses pregões, um deles, que é muito conhecido, que é Chora, menino, para comprar pitomba, chora, menino, para comprar pitomba. Isso eles saíam cantando e vendendo pitomba. Aí tinha o cara da outra fruta, cada um tinha um pregão. Era espetacular isso. Isso eu estava ouvindo, entendeu? Eu ouvia, fazia parte do meu dia. Que lindo. Aí, é claro que é. E aí, quando eu comecei a perceber que eu podia fazer essas melodias que estavam tão na minha cabeça e usar o meu violão e já as harmonias que eu estava aprendendo. Entendeu? Não era coisa de épocas anteriores, não. Eu já estava fazendo as harmonias mais modernas, só que com melodias já nordestinas, já, sei lá, frevo, maracatu, isso tudo estava na minha cabeça. E aí foi que a minha música começou a realmente aparecer, inclusive porque ela era diferente do que estava sendo feito. Isso que era a bossa nova, né? Bem diferente. Desse nome, que também eu tenho uma implicância com isso tudo. Não sou mas para falar disso. Que a gente identifica, né? Não, pois é. Mas aqui, se você for ler qualquer artigo sobre a história da música brasileira, vem assim, a música antiga, com Noel Rosa, Dorival Caymmi, não sei quem, Ari Barroso, claro, todos os grandes compositores. Aí chegou a Bossa Nova, e depois chegou o tropicalismo. As pessoas passam batido no clube da esquina, por exemplo, que foi um dos movimentos mais importantes que eu vi na minha vida. Entendeu? Só para falar que tinha um Milton, mas não era só o Milton. Além do Milton Nascimento, tinha o Wagner Tiso, tinha o Nelson Ângelo, tinha o Beto Guedes, tinha o Fernando Branco. Enfim, era uma turma enorme. Eu nem sei quantas pessoas faziam parte daquele clube, que eles chamavam de Clube da Esquina, porque eles se encontravam na esquina e fizeram uma música que era completamente diferente do que estava sendo feito antes. Então, por que esse capítulo não é sempre revelado? Não é. É verdade. É verdade.
Agora, eu, por exemplo, não estou em lugar nenhum quando tem a história da música. As poucas vezes que me disseram alguma coisa, não foi exatamente um elogio para mim. Teve um cara que escreveu em São Paulo que eu fui o fundador da MPB. Me deu uma dor no coração. Será que eu fui capaz de fazer uma coisa dessa? Ser fundador da MPB? Entendeu? Porra. MPB não é movimento de música, não é coisa nenhuma. Enfim, alguém deu esse nome e ficou por isso mesmo. E estão, até hoje, tentando descobrir quem foi que inventou o nome de Bossa Nova, ninguém sabe. É verdade, deve ser algum jornalista, né? Para colocar numa matéria para definir. Você quer ver outra implicância que eu tenho há anos e há anos, eu falo sobre isso também. Música erudita, só existe esse termo no Brasil. Se você for nos Estados Unidos, você quer música clássica, você vai em Classical Music. Aí tem de Mozart a Stravinsky, a Bartók, tudo que você quiser, todos os anos misturados, está tudo ali. Música clássica. No Japão é música clássica, na França é musique classique, entendeu? Na Espanha também, tudo chama clássico. Não é clássico determinando o período clássico da música, não, é clássico querendo dizer um tipo de música. Tudo isso. Erudito, eu detesto por uma razão muito simples. O cara que já tem um certo medo da música clássica, quando ele ouve falar em música erudita, ele fala, aí mesmo é que eu não vou, entendeu? Porque eu sou pobrinho de ouvido, imagina, música erudita, você assusta uma plateia gigante, entendeu? É isso, mas enfim, eu não tenho nada com isso, eu não sei quem foi que inventou esse termo, só que só existe em português no Brasil. Música erudita, acho que nem em Portugal se fala música erudita. Espero que não. Mas, Edu, queria falar um pouquinho da sua criação, né? Você tem uma obsessão, você sempre teve, né, com a qualidade, um cuidado com os acordes, com a harmonia. Não sou eu que tenho, Regina. Vamos lá, hein? Não sou eu que tenho, é o meu signo que tem essa preocupação. É o virginiano. O virgínio, o virgem é insuportável para ele mesmo. Não dá para... Olha, eu tenho histórias aqui de arrepiar os cabelos. Mas, olha, eu acho que, de qualquer maneira, para nós foi muito bom, porque tudo isso está traduzido nas suas composições requintadas, marcantes. Mas deixa eu te contar uma coisa. Então, é bom que você seja virginiano, porque isso tem um bom resultado. Tudo bem, mas deixa eu explicar uma coisa que é muito importante na minha vida musical. A partir dos anos 80, logo no comecinho do Circo Místico, eu passei a fazer... No Circo Místico, 80% das músicas eu construía no piano, que não é um instrumento que eu toque, quer dizer, tem um termo muito bom para o que eu sou no piano. Eu sou pianeiro, eu não sou pianista. Eu não tenho técnica nenhuma, mas acontece que você escolher a melodia com os dedos é muito mais rico do que você... Como eu fazia música antigamente, eu ia fazendo a harmonia e cantava a melodia. Eu jamais faria o Beatriz no violão, faria aquela melodia, sabe? Isso é um intervalo que o dedo procura e acha. Tem uma história dos Stravinsky que eu não esqueço de repetir, também assim, preste muita atenção quando você errar. Quando você estiver tocando de novo uma música que você acabou de compor, preste atenção se você errar, porque de repente o erro pode ser melhor do que o seu original, entendeu? Você tem que estar com o ouvido muito ligado. Você bate numa nota que não era bem a que você escreveu, e aí você acha ela melhor. Então o ouvido fala, não, é essa mesmo. Então é essa que tem que ser. Ô, Edu, mas aí você, né, quando você começou, que você fala que você compunha com a voz, né, com violão, depois passou o piano, isso você compunha espontaneamente. Depois você passou a preferir compor, digamos assim, por encomenda, quando alguém pedia um trabalho. Qual é a diferença disso para você? Até hoje, Regina, eu sou completamente... Eu adoro a encomenda por vários motivos. Em primeiro lugar, porque quando você tem uma encomenda, você tem um contrato. Quando você tem um contrato, você tem uma data. Se alguém fizer a melhor proposta do mundo para você, para o maior musical da história da humanidade, aí você fala, e tem que ficar pronto quando? O cara falar, quando você quiser. Sabe quando eu vou começar a fazer? Nunca. Nenhuma música eu vou fazer.
Agora, a data é genial porque ela obriga você a acordar de madrugada e ter uma ideia, e correr para o piano e anotar alguma coisa, não sei o que, para não esquecer e tal. Você fica ali com... Eu tenho... Virginiano serve para isso também. Respeitar contrato, entendeu? E respeitar a data, e não atrasar, e não ser multado, e não ter problemas com isso. Tem uma data, você vai lá e cumpre. É simples, é só isso. Eu adoro a encomenda, eu acho que a encomenda, para mim, é sempre extremamente criativa. Tem gente que detesta, que acha que você fica obrigado a fazer coisas, porque tem os personagens. Eu acho que os personagens me dão a luz do que eu tenho que fazer durante o dia. Eu, hoje em dia, acordo e penso, vou fazer música para o quê? Entendeu? Eu não tenho a menor ideia. Que música eu vou fazer? Qual é o assunto? Eu não sei, se for o assunto que eu estou vendo na internet, se for o assunto que eu estou vendo na internet, se for sobre o governo brasileiro, sobre tudo que está acontecendo no mundo, e especialmente no Brasil, que é o meu país, aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma contramúsica? Não sei. Fica difícil. Quer dizer que você tá num período que você não está estimulado a compor, e esse ambiente todo que a gente está vivendo te bloqueia completamente. Eu acho que é as duas coisas. E, fora isso, independente de tudo que está acontecendo de ruim, que a gente sabe, enfim, o desinteresse pela cultura é cada vez maior. Sei lá, você vê uma empresa feita o Ancine, que bancava todos os projetos brasileiros, acho que praticamente não funciona, ou se funciona, sei lá, motor a lenha, sei lá como é que é. Entendeu? Não funciona. Não funciona. Você deve saber, você tem um filho ator, você deve saber disso. Eu não sei, eu estou chutando pelas poucas coisas que eu sei. Entendeu? Quer dizer, como é que o cinema brasileiro vai suportar isso tudo? Não sei, não tenho a menor ideia. Muito triste o que está acontecendo, muito triste. E aí, isso te desestimula, é completamente compreensível isso, né? Porque quando você está vivendo uma outra atmosfera, né? E aí tem um filme para fazer uma trilha também, né? Tem isso também. Você já fez muitas trilhas, né? Mas antes das trilhas, por exemplo, quando eu estava começando, tinha uma coisa que era importantíssima na minha vida, que eram as festas que o Vinícius organizava. Primeiro era uma vez por semana, depois passou a ser 3, depois 5 vezes por semana. Em cada festa tinha uma pergunta terrível, que era assim, tem música nova? Então a gente vivia em pânico dessa pergunta. Entendi. Né? Era quase uma encomenda. Né? Mas, não, era uma encomenda. Mas a melhor que poderia haver, sem contrato, sem nada, mas que estava na tua cabeça. Você tem que fazer. Você tem que chegar lá e mostrar alguma coisa nova. Não pode ficar... tem sim, eu vou aqui, tem um pedacinho aqui do arrastão. Não tem essa história. Entendeu? Você tinha que correr atrás o tempo inteiro, não podia parar. E depois é o seguinte, os encontros eram fantásticos. O que eu me lembro desses encontros, porque daí o Donato morava nos Estados Unidos nessa época, aí veio ao Brasil, eu conheci o Donato, mas tocando piano, assim, eu sentado, eu ao lado do piano e vendo ele tocar, já era um piano completamente diferente dos outros, né? Aí tinha um tom, com tudo ali, com as harmonias, enfim, e todos que fizeram parte disso tudo, né? Luizinho Essa, espetacular pianista e uma pessoa maravilhosa que teve a generosidade de gravar o meu primeiro disco, foi gravado com o Tamba Trio. Nem eu acreditei quando a Luiz fez a proposta para eu vivia na casa do Luiz, e o Luiz entrou e falou assim, não, acho que vocês tinham que fazer esse disco juntos, o Tamba com o Edu. Eu não era nenhuma pessoa, não é que eu não fosse nada, eu era nenhuma pessoa, não tinha acontecido nada comigo. O Luizinho gostava das minhas músicas, gostava de tocar comigo e não sei o que tal, e o Luiz falou, por que vocês não gravam o disco? E o Tamba topou. Meu primeiro disco foi gravado com o Tamba. É como você, sei lá, você está em Liverpool, nos anos 60, e você vai gravar um disco com os Beatles, vamos supor. E você é um cantor folk, sei lá, pop, né? É mais ou menos assim. Então, essas coisas que a gente costuma chamar de sorte,
E eu acredito em sorte, mas acredito que você tem que estar preparado para ela. Não pode ser uma coisa... Não pode ser... O acaso não controla a tua vida. Você tem que estar preparado para ele. Se eu não tivesse umas músicas legais, o Luizinho não ia querer botar o Tamba ali naquela história. Por que ele ia querer? Claro que não, ele já tinha a vida dele, o Tamba já era o Tamba. Não estava precisando disso, entendeu? Então, eu acho que muitos acasos que aconteceram na minha vida, os melhores de todos, sei lá, gravar um disco com Tom, jamais tinha imaginado isso. Por que eu gravaria um disco com Tom? Inclusive porque nós dois éramos e somos. Eu falo sempre no presente, porque a pessoa não estando aqui não quer dizer que a música não esteja, ela está aí, então ele está presente. Então, eu digo, nós dois somos compositores de música, basicamente. O Tom, eventualmente, fazia uma letra, quando ele resolvia fazer, era sempre genial. Se você pegar o Águas de Março, você mandava para o Drummond chorava, entendeu? Porque é uma obra-prima, é mesmo. Agora, sei lá, eu também faço umas coisinhas, de vez em quando, com muita dificuldade. Eu prefiro dividir uma canção com um ótimo letrista, é o ideal para mim. Fala dos seus parceiros, como é que você encontrou... Vou falar de todos, mas especialmente, estou dizendo, se eu puder fazer a música primeiro e a letra chegar depois. É o ideal para mim. Meu primeiro parceiro foi, como eu disse, Vinícius, que eu me conheci numa festa em Petrópolis, e ele virou meu parceiro nesse dia. Depois eu tive vários parceiros. Rui Guerra foi meu parceiro durante muito tempo. Depois Torquato Neto, ele fez 3 músicas, 3 canções comigo. Aí começou a Tropicália, as pessoas se separaram um pouco, enfim. Mas fez o Pra Dizer Adeus, que é uma música... Nossa, canção... uma obra-prima. Pois é, e uma letra linda do Torquato, enfim. E depois tem uma dele que eu gosto muito também, não chegou a ficar conhecida, que é Lua Nova. Muito bonito. Pois é. Você conhece porque você é mais perto da minha geração do que as pessoas costumam. Eu sou fã, né? Hã? Porque eu sou fã. Não, sou admiradora da sua música, gosto de tudo. Eu sei disso, Regina, mas olha, você tem uma idade que dá para gostar desse tipo de música. Quantas garotas de 14 anos você acha que estão ouvindo a minha música? Não sei, é porque tem que ser apresentadas a sua música, é que hoje em dia você não escuta em lugar nenhum, no rádio, não. Então alguém tem que aplicar, né? Exatamente. E aí é impossível não gostar. É impossível não gostar, mas tem que conhecer, né? Olha, depende, porque o ouvido pode estar contaminado por um outro tipo de coisa, entendeu? Se a pessoa ouve funk o dia inteiro, funk não tem melodia, por exemplo. É uma letra ritmada, cantada com ritmo, é uma história que começou em Nova York, tem a ver com Nova York, e tem tudo a ver com Nova York. Agora, quando você chega na França e vê os caras... começa a ficar meio... Estranho, né? Estranho, é estranho. Então, enfim. Você não chegou no Chico, que foi também seu grande parceiro, né? Não, eu não cheguei em ninguém ainda, eu só estou no Vinícius aqui. Não, você já passou por alguns aí. Passei para o Rui Guerra, passei para o Torquato Neto, em seguida do Torquato, eu tive um trabalho longo com Capinã. Uma delas é o Ponteio. Lindo. Claro, tudo bem. Então, depois, fiz algumas canções, poucas canções com a Joyce, mas legais, foi um trabalho legal ter feito. Depois fiz um trabalho bem grande com um ótimo parceiro que, infelizmente, foi embora muitíssimo mais cedo do que ele deveria ter ido, que foi o Cacaso. Eu fiz o Canudos e fiz um sucesso que foi para a novela, que era Lero Lero e tal, que tocava no rádio direto, naquela época, né? E Cacaso era um grande poeta também, além de... Ótimo poeta. Exatamente. E o Capinã também era um ótimo poeta. Tem essa história de poesia e letra e tal, tem muita briga, tem gente que não gosta de ser chamada de poeta e tem gente que não é poeta e gosta de ser chamada de poeta, mas não passa de um letrista mais ou menos, entendeu? E quer ser chamado de poeta. Aí fica confuso. Mas isso a gente fala outra hora na frente de uma garrafa de vinho sem ninguém estar ouvindo. E aí? Vai chegar no Chico? Não, vou chegar. Espera aí, eu estou na Joyce, passei para o Cacaso. Do Cacaso,
Já é o... Será que eu estou Paulo César esquecendo? Pinheiro é depois, né? Ah, não. Então, não. Paulinho Pinheiro, já na época aí com a Joyce, eu já comecei a fazer com ele. Já, talvez um pouquinho antes de eu fazer com a Joyce. Já... Paulinho eu sempre faço, quer dizer, os anos vão passando. Tem uma hora que eu faço uma melodia, mando para ele e tal, ele tem um... O método dele é fantástico, porque hoje em dia você manda tudo pelo computador, só que ele tira do computador, passa para uma fita cassete vagabunda que ele tem, mas é assim que ele gosta de trabalhar. Deixa ele tem um direito dele trabalhar como ele quiser. Ele quer trabalhar com cassete, então é no cassete que ele vai trabalhar e ele faz as letras e manda para mim depois. Ótimo. Então, depois do Paulinho, aí começou o trabalho com o Chico, que já... O Chico, olha, 98% que eu fiz para o Chico era com contrato. 4 projetos. Grande Circo Místico foi o primeiro. O segundo foi Corsário do Rei, que era teatro. Grande Circo Místico, que era um balé, como você sabe. Depois teve uma outra coisa de balé para o Guaíra também, chamado Dança da Meia-Lua. Não foi muito bem, mas eu gosto bastante do trabalho que nós fizemos. Eu gosto muito do disco e o balé era confuso. E depois teve o Cambaio, que... Olha, acho que a gente não deu muita sorte em teatro, de maneira geral. Eu não gostava do Cambaio, do que foi feito com o Cambaio. Tive várias expectativas. Eu gosto imensamente do disco, foi feito do jeito que eu queria. Eu produzi, o Chiquinho de Moraes, como sempre, arrasou nas orquestrações. E o que eu ia falar? O outro que era o Corsário do Rei. Eu me lembro que eu estava em Paris, jantei na casa do Boll, e quando ele me contou sobre esse projeto que ele queria fazer, eu fiquei encantado. Cheguei no Rio, contei para o Chico, ficou encantado também. Aí o Boll veio para o Brasil e, quando estreou, foi no dia seguinte no jornal. Acho que em poucos anos, poucas vezes na minha vida, eu vi tamanho massacre, o que foi. As pessoas... Mas detonando, assim, a música era assim, tipo... O cara dizia assim que era música de programa de televisão ruim, sabe? Trilha sonora para programa ruim de televisão. Foi o que o cara escreveu. E ele era músico e ele escreveu, não vou dizer o nome dele, porque ele não merece. Então, foi horrível abrir o jornal no dia seguinte. Agora, tem várias canções desse musical que eu, sem modéstia nenhuma, vou dizer que gosto, porque eu gosto mesmo. Choro Bandido é desse musical. Salmo é desse musical, que é uma música muito... Enfim, tem milhões de outras. Então, são histórias assim... Eu gosto dos discos e gosto do trabalho que a gente fez. Nem sempre ele foi mostrado da maneira que tinha que ser. Entendeu? No Cambaio eu tive várias reuniões, tentei interferir, sei lá, obrigar alguém que escrevesse os vocais, os atores estão cantando, não pode todo mundo cantar em uníssono o tempo inteiro, tem que abrir as vozes, então tem que alguém que entenda para fazer isso. O Lenine fez a direção musical, fez a parte dele, super bem, tudo certo, mas não era o cara para fazer isso, tinha que pegar, sei lá, Maurício, o maestro, que é genial, que é o cara que inventou o Boca Livre. Ele pegava e ia abrir 4 vozes ali, ia ficar de uma riqueza enorme, entendeu? Como os musicais precisam. Você não pode ficar todo mundo cantando em uníssono o tempo inteiro, fica chatérrimo. E o musical, o espetáculo era chatosésimo, não tem como dizer mais. Eu tive só o cuidado de não dizer para o autor, entendeu? Olha, achei chatosésimo. Mas eu fiz um cumprimento com ele, sem falar absolutamente nada, que já está implícito. Entendeu? Você não precisa nem dizer nada, nem ser grosseiro, nem coisa nenhuma. Você fala boa noite, o cara fala boa noite, você vai embora. E ele entenda do jeito que ele quiser entender. Eu fiz várias tentativas de reunir, de chamar. A gente teve um jantar com o Chico junto, Chico me dando força, não sei o quê, do que eu achava que tinha que ser feito ainda, para a gente salvar aqueles ensaios que eu tinha visto. Quando eu vi o primeiro ensaio, eu falei, caraca, está muito longe, não vai dar, entendeu? Bom, marcamos o ensaio, resolvemos milhões de coisas que não foram feitas. Aí estreou e... paciência. Edu, olha só, a gente já está aqui no
no final do nosso programa. E antes da gente terminar... Tá não, passou uma hora, né? Passou uma hora e a gente podia ficar aqui mais umas 3, né? Eu acho que se você for perguntando, eu fico aqui até 2 da manhã falando. Então, deixa eu fazer uma última pergunta, que a gente já não tem mais muito tempo. Se você tem um sonho hoje em dia em relação à tua música, à tua vida? Olha, você me pegou numa época ruim para falar em sonho. Eu acho que está numa época boa para falar sobre pesadelo. Não, eu acho que é uma época ruim para falar de pesadelo, porque a gente já está vivendo um, então precisa falar de sonho. Mas já que a gente está vivendo um pesadelo, na hora que você dorme, você tem pesadelos, você não tem sonhos bons. Entendeu? Eu não estou pensando... Olha, Regina, eu acho o seguinte, quando eu imagino que eu só vou pegar um avião agora, eu tenho uma passagem comprada para Lisboa, que eu acabei não indo e tal, e estou num processo de recuperar o custo, porque ela é muito cara e não tem sentido eu perder esse dinheiro. Porque se eu quiser ir para Lisboa, o que é que eu vou fazer em Lisboa agora, com o Covid? Vou entrar no avião, mas não vou mesmo. Entendeu? Então, eu vou entrar no avião como qualquer ser humano que preze a sua vida quando houver a vacina aprovada. Aí você pode pegar avião, pode pegar metrô, pode pegar ônibus, pode pegar o que você quiser. Aí está liberado. Enquanto não tiver vacina, não tem nada. Eu vi um depoimento há, sei lá, 1 mês, 2 meses atrás, eu não sei, porque a noção de tempo também a gente vai perdendo. O Drauzio Varela, que é um cara extremamente respeitável, falando sobre o Covid. Diz assim, olha, meus amigos, eu sei que vocês gostariam de alguma coisa muito clara a respeito. Infelizmente, eu não posso dizer. Sabe por que eu não posso dizer? Porque eu não sei. Aí ele completa, ele fala, nenhum cientista, nenhum imunologista, nenhum infectologista vai poder dizer nada para vocês, porque ninguém sabe nada. E pronto. Entendeu? Não sou eu que estou repetindo. Em termos de música, você tem alguma coisa que você queira fazer? Regina, claro que eu quero fazer música o tempo de vida que eu tiver, mas eu tenho que ser estimulado para fazer. O que eu faço? Eu ouço música, faço playlists, eu tenho uma playlist gigante. Isso que eu queria saber. O tempo inteiro. Estou sempre no YouTube, baixando tudo. Não tem mais CD, você já não compra, já tem CDs que são feitos direto para a internet, entendeu? Quer dizer, não existe o físico, não tem mais capa, entendeu? Eu tenho saudade do LP até hoje, porque o LP que você pegava era um acontecimento. A capa, você tinha espaço para a capa, e depois dentro você tinha um encarte com todas as informações, quem tocou o quê, em qual faixa. Agora o CD é tudo pequenininho, para ler você tem que pegar uma... Eu já não enxergo direito. Aí tem que pegar uma lente por cima dos óculos para poder ler o que está escrito ali. Não dá para ler. Entendeu? É muito difícil. Mas, enfim, o sonho, que sonho eu tenho o sonho de um país bom de trabalhar, eu tenho. Então, se pode ser um sonho, um país em paz, onde todo mundo trabalhe legal, onde existam... Sabe, como já foi isso aqui? O meu começo de carreira foi espetacular. Eu duvido que eu fosse ter esse começo de carreira em qualquer lugar do mundo, com esse tipo de temperamento brasileiro, que é extremamente... Claro que tem exceções, são pequenas, mas tem. Mas se entrar na casa do Tom é como entrar na casa do Gershwin. Você acha que eu iria entrar na casa do Gershwin se eu tivesse vivido numa outra época nos Estados Unidos, abrir a porta e entrar? Claro que não. Nos Estados Unidos não é assim, não. Você não liga para o Henry Mancini e fala, ô, Mancini, eu queria falar com você. Não tem, ele não vai atender o telefone. Você vai ligar para 12 secretárias e 40 managers. Entendeu? A gente teve esse acesso maravilhoso que eu tenho a sorte de ter tido isso. Eu tive uma faculdade de música da melhor categoria que é difícil alguém poder ter. Eu tive. Tá certo, Edu. Olha só, vamos combinar um outro dia para a gente continuar essa conversa. Tem tanta coisa que ficou faltando, mas a conversa foi ótima. E eu espero que tudo fique na paz, que esse país mude e que esse ambiente volte a ser um ambiente criativo, um ambiente de paz, para que todo mundo possa
todo mundo como você, por exemplo, possa trabalhar e criar e trazer todas essas coisas maravilhosas que você sempre trouxe para a gente. E queria te agradecer muitíssimo, não só por essa conversa, mas por tudo que você já deu para a gente. Muito obrigado. Eu só queria reforçar o seguinte: o meu sonho é somente esse, é que esse país volte a ser o que ele já foi um dia, que vai fazer as pessoas ficarem criativas, sabe? Que uma Ancine volte a funcionar, para os cineastas poderem, para todo mundo poder trabalhar e não ficar todo mundo em casa se queixando da vida e com dó de si próprio. É horrível isso. Tá bom, Edu. Obrigado, gente, muito obrigado por acompanhar a gente aqui. Obrigado, Edu, e até a próxima.